Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na primeira parte do recolhimento, nós meditamos sobre a vocação em sentido amplo, como ela é apresentada na revelação de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E concluímos que, seguindo a nossa vocação, podemos sonhar os sonhos de Deus a nosso respeito. Agora, nessa segunda parte do recolhimento, nós vamos procurar compreender melhor como nós podemos participar dos sonhos de Deus a nosso respeito, discernindo melhor a nossa vocação, partindo de duas questões que creio serem muito importantes para descobri-la. Primeiro, os talentos que Deus nos concedeu e a responsabilidade que temos com relação aos outros. A primeira questão é: quais os talentos que Deus nos concedeu para cumprirmos a nossa missão? Pois Deus, quando pensa em alguém para desempenhar uma missão, lhe confere as graças e lhe dá os talentos necessários para isso. Então, os nossos talentos são, dessa forma, fortes indicativos da nossa vocação. A vocação específica que Deus nos concedeu desde toda a eternidade. Atendendo seminaristas, que atendi por diversos anos, não vou falar de nenhum deles, mas uma coisa que é comum, né, e é de se esperar em seminaristas, é que eles digam: padre, eu gosto muito de servir. Né? Claro, né? Se Jesus passou no mundo servindo, veio para servir e não ser servido, quem quer se identificar com Cristo, é normal que Deus dê esse gosto, né? Alguns vão dizer: eu gosto de fazer bem a todos, eu gosto de que as pessoas sejam felizes, coisas desse tipo, né? Porque é próprio da sua vocação. É um talento que Deus dá para que a pessoa seja padre. E nós também, não só os seminaristas que vão ser padres, nós também temos talentos. Talvez alguém saiba alegar o ambiente, tem que aproveitar esse talento que Deus lhe deu. Por que Deus lhe deu esse talento? Talvez para alegrar a vida dos outros mesmo. Outra pessoa gosta de ouvir os outros e aconselhá-los, né? Assim era Marcelo Henrique Câmara, servo de Deus, Marcelo Henrique Câmara, gostava de conversar, gostava de aconselhar, era algo que saía praticamente natural nele. Outras pessoas gostam de realizar obras de misericórdia, né, de cuidar dos mais pobres, né? Então nós devemos ter uma atenção aos nossos talentos, uma observação, porque pode ser muito importante no discernimento da nossa vocação. Cada pessoa tem uma vocação única, diferente dos demais, mesmo que faça parte da mesma instituição da igreja. Cada um tem características próprias. Você pensa agora nas pessoas do Opus Dei, são tão diferentes, cada um com a sua característica, com a sua forma de ser, mas todos sendo Opus Dei, fazendo o Opus Dei, do seu modo próprio. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que na vida espiritual, às vezes, as pessoas ficam muito preocupadas em tirar seus defeitos. E falo muito disso. Meu defeito dominante é, né, a preguiça. Meu defeito dominante é o egoísmo.
O defeito dominante é a ira. E às vezes fala, eu não sirvo, eu não presto. Não é verdade, né? Quando uma pessoa começa com essa ladainha, vamos dizer assim, né? Eu não sirvo, eu não presto, eu tenho meus defeitos. Eu gosto de perguntar, mas quais são as suas qualidades? Às vezes até pergunto, o que você me conta de bom, né? Quem fala comigo sabe que eu gosto de perguntar isso, né? O que você me conta de bom? Porque Deus te concedeu muitas coisas boas e muitas qualidades para você utilizá-las para a glória de Deus e para o bem dos outros. E isso é mais importante do que os seus defeitos. Embora a gente tenha que combater os defeitos, é claro. Vejam, no céu, a gente tem que esperar chegar no céu, né? Ser santo. No céu, não teremos defeitos, mas teremos as nossas qualidades e os nossos talentos. Como as pessoas falam por aí hoje em dia, a melhor versão de você mesmo, né? A melhor versão de você mesmo, seja a melhor versão de você mesma, né? Como diz. É, é você sem defeitos, só com qualidades e talentos, porque no céu você vai ser assim. Então tem mais a ver com quem você vai ser por toda a eternidade, as suas qualidades. Então, às vezes é bom a gente saber escrever as qualidades, fazer uma lista das qualidades. Já falei para várias pessoas, faça uma lista das suas qualidades. Já padre, mas isso daí não é soberba? Eu falei, não reconhecer as qualidades é ingratidão com Deus. Se Deus te deu talento, tem que reconhecer. Você não vai ficar soberbo e falar, isso é Deus que me deu. Né? Não foi eu que tive mérito. É como dizia São Paulo, que tens de bom que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te vanglorias? A gente tem que reconhecer e dar glória a Deus, isso sim. A segunda questão é o que as pessoas esperam de nós. Às vezes nos perguntamos muito, o que eu espero? As mulheres vão perguntar, o que eu espero do meu marido, né? O que eu espero dos meus filhos? O que eu espero do meu trabalho? Não é essa a pergunta certa. Pelo menos não é a pergunta vocacional. A pergunta vocacional é o que Deus espera de mim com relação ao meu marido? O que Deus espera de mim com relação aos meus filhos? O que Deus espera de mim no meu trabalho? Essa é a minha vocação. A vocação engloba tudo, né? A vocação profissional, a vocação familiar. Aliás, é uma vocação só que tem diversos aspectos, né? Então a segunda questão é como eu posso conduzir as pessoas a Deus? Como eu posso aproximar as pessoas de Deus? Qual é a minha responsabilidade aí onde eu estou? Como eu devo buscar santidade nesse meu ambiente, na minha família, nas minhas circunstâncias? E para aprofundar nessas duas questões, né, dos talentos e da responsabilidade com relação aos outros, eu vou usar dois textos da Sagrada Escritura, do Evangelho. A primeira é fácil de imaginar qual será, né? A parábola dos talentos, né? Para falar dos talentos. A segunda, uma vez que Jesus cura um paralítico na beira de uma piscina chamada Betesda. Então vamos primeiro à parábola dos talentos. Se me permitem, eu vou ler, embora ela foi lida há pouco tempo na igreja, né? No domingo na igreja. Naquele tempo, Jesus contou essa parábola para os seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro 1. Cada qual recebeu de acordo com a sua capacidade. Que capacidade? De administrar os talentos. Deus sabia a capacidade de cada um administrar e deu os talentos correspondentes. Em seguida viajou. Então, a primeira pergunta dessa parábola é o que é o talento? Na época, eram cerca de 35 quilos de moedas de prata. Bastante coisa. Então, todos eles receberam muito. Recebeu 5, 2 e 1. Mesmo que recebeu 35 quilos de prata. Continuando com a parábola, o empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2 talentos, lucrou outros 2.
Mas aquele que havia recebido um, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu falei que não era pouco, né? Comparado com o prêmio que vem. Eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me deste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Logo aqui está claro, né, que eles receberam o mesmo elogio. Mas um lucrou 5, o outro lucrou 2. Um tinha recebido 5 e lucrou outros 5, 100%. O outro 2 e lucrou outros 2, 100%. Para Deus, então não importa a quantidade de talento, que Ele sabe perfeitamente quando deu a cada um, mas o que nós lucramos com o nosso talento. Portanto, não devemos comparar com o talento de ninguém. Às vezes a gente pode ver alguém que tem muitos talentos e fala: puxa vida, quantos talentos, e eu tão pouco. Não importa. Né? E nunca é tão pouco, sabe? Todos nós recebemos muitos talentos. E eu lembro uma vez de uma moça que estudava enfermagem e que ela dizia: Padre, eu tenho que estudar muitas horas para tirar o meu 7. Às vezes tem colegas minhas que estudam 1 e 2 horas e tiram 9. Né? E eu disse para ela: pode ser que Deus esteja mais contente contigo. Provavelmente está, porque se você estudou 5 horas, estudou bastante. E tirou uma nota boa, que é 7. A outra que estudou 1 hora e tirou 9, talvez tivesse que estudar 2 para tentar tirar 9,5 e 10, né? Não sei, mas poderia ter estudado mais. Aí eu dizia para ela: mas eu acho que você talvez seja a melhor enfermeira no futuro do que elas. Por que, padre? Eu falei: porque você tem muitas amigas, você é muito cordial. E é mesmo, né? Era muito cordial, muito afável. Às vezes, para ser uma boa enfermeira, precisa disso também. Você tem muitos talentos para ser uma boa enfermeira. E você sabe o mínimo necessário, né? Pelo menos, está tirando 7, dá uma boa nota. Então, às vezes, não tem que comparar, né, com os demais. Continuando a parábola. Por fim, chegou aquele que havia recebido um talento e disse: Senhor, eu sei que és um homem severo, pois colhe onde não plantaste e ceifa não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei, que ceifo não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai àqueles que têm 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a esse servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. A segunda pergunta, a primeira eu já falei, né? A segunda pergunta que pode surgir ao ler a parábola é: quais são os talentos que nós recebemos? E são tantos e tão variados, né? Começar pelo dom da vida, que é o primeiro talento. Depois, um certo nível de inteligência. Para alguns, uma certa aptidão física. Alguns para o esporte, outros para a pintura, outros para a música. Eu tive a oportunidade de viver uns anos com um pianista, que até teve há pouco tempo aqui em Florianópolis, né? Alguns já sabem de quem eu estou falando. Mas quando eu morava com ele, né? Ele me contou uma vez, sabe que desde pequeno eu percebi que eu tinha ouvido absoluto. Eu falei: o que é a história de ouvido absoluto? Não é que eu ouço os sons e sei quais são as notas. Né? Ele ouve uma buzina, ele fala: ah, é lá. Ou é si, ou é dó, né? Mas desde pequeno.
Então, isso é chamado ouvido absoluto. É um grande talento. Se a pessoa tem isso, tem uma grande facilidade para a música. Só que ele rendeu os talentos, né? E hoje é um pianista, um bom pianista. Então, os talentos que recebemos, a formação humana, a educação que recebemos em casa, um grande talento. A possibilidade de ter um certo nível cultural no nosso país, que poucas pessoas têm um nível cultural muito elevado. A possibilidade de ter estudado num bom colégio, ter feito uma boa faculdade, né? A capacidade de estabelecer bons laços de amizade, um bom círculo de amigos, até mesmo recursos materiais, conforto, bem-estar, que podem ser considerados talentos também, sem falar das graças de Deus, né? A fé que nós temos, a formação, a doutrina que recebemos. Eu agradeço todo dia, agradeço mesmo. A formação que eu recebi, né? Desde os 17 anos eu frequento o Opus Dei, né? Nesses anos todos, quanta coisa eu já recebi, né? Eu só dou o que eu recebi, né? Então, é para agradecer, né? A formação que nós temos, né? E, e Deus vai pedir conta de tantos talentos que nós recebemos, nós devemos render. E, claro, que nós nascemos com um talento, mas temos que desenvolvê-los também. É muito importante a nossa correspondência. E Deus vai pedir muito? Vai. Se nos deu muito, vai pedir muito. Eu diria até vai pedir tudo. Que coloquemos todos os nossos talentos a seus serviços. Que não desperdicemos os dons de Deus. E Deus distribui da maneira mais conveniente. Agora, aquele que tinha lucrado um talento foi chamado de servo mau e preguiçoso. Por quê? Porque ele não atuou, ficou passivo, ficou apático, não fez nada com os talentos. Então, nós não podemos desperdiçar os nossos talentos. São José Maria dizia: uma parte não pequena da nossa realização na vida consiste precisamente nisso, em desenvolver as capacidades recebidas, intelectuais, de simpatia, de amabilidade, de relacionamento com os demais, de trabalho, para pôr todas essas potencialidades, todos os talentos aos pés do Senhor. Uma boa parte da nossa felicidade, da nossa realização, está em aproveitar os talentos que Deus nos deu. E quem se dedica a render os talentos, perceberá os frutos abundantes na sua vida. Quando se dedica tempo à educação dos filhos, em cuidar do cônjuge com carinho, quando investe tempo para fomentar verdadeiras amizades e dar bons conselhos, quando fomenta interesses culturais e esportivos dos filhos e procura educá-los nas virtudes, os frutos chegam. E além disso, são abundantes, principalmente para a pessoa, e poderá ouvir no final da sua vida: muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, vem para a alegria do teu Senhor. Passemos para a segunda questão que eu apontava, da responsabilidade com relação aos outros. E o texto escolhido, né, é aquele que eu dizia da piscina probática, né, chamada de Betesda. Há em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Aliás, escavações arqueológicas encontraram essa piscina. São 4 pórticos laterais e um transversal em cima da piscina, né? Então, porque a piscina com 5 pórticos, um é transversal. Nesses pórticos jazia um grande número de enfermos, de cegos, de coxos, de paralíticos, que esperavam o movimento da água. Pois de tempos em tempos, um anjo do Senhor descia ao tanque, e a água se põe em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus:
queres ficar curado? O enfermo respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, outro já desceu antes de mim, imagina o paralítico, né? Então, quando ele vai, claro, alguém já desceu antes, né? Ordenou-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda, né? E o curou ali mesmo, sem entrar na água, né? Impressiona que o enfermo tenha ficado 38 anos sem ser curado, esperando o dia que seria curado, até que esse dia chega por Jesus. Mas o que chama a atenção é essa frase dele, não tem homem, e ficou muito conhecido na sua versão em latim, hominem non habeo, né? O que significa essa frase? Ninguém percebe que a minha profunda insatisfação, a minha tristeza, ninguém me ajuda, ninguém quer fazer apostolado comigo, ninguém quer me curar, ninguém quer me aproximar de Deus. Isso é uma chamada à nossa responsabilidade, porque muitas pessoas estão assim, ao nosso lado. Não tem ninguém que me ajude. E nós somos pessoas que podem ajudar os outros pela formação que nós temos. Às vezes eu penso que Deus nos tem mapeado, né? Deus sabe onde nós estamos. E às vezes pensa, como eu vou aproximar essa pessoa de Deus? Ah, tá fulana lá, né? Ela pode falar de Deus. E às vezes faz que o nosso caminho se cruze com essa pessoa e a gente não fala. Essa pessoa poderia dizer, homem nem não abre, não tem ninguém que me ajude. Então, a formação, os talentos também é uma chamada à nossa responsabilidade. E o servo de Deus, Marcelo Henrique Câmara, ele se sentia responsável pelos outros. Ele estava já muito mal no Hospital de Caridade, aqui em Florianópolis, e ele dedicava a visitar os outros doentes, para levar uma palavra de ânimo, ele estando doente. Ele falava, mas ele não estava na dele, né, já que ele estava doente? Não, mas ele tinha desejo de ajudar os outros. Uma vez uma enfermeira, que sempre ia, quando ela ia sair do hospital, ela ia por último falar com o Marcelo, para ser animada. Ela mesma dizia. Então, às vezes ela passava com os outros enfermos, ela ficava meio desanimada, né? O pessoal reclamando e tal. Aí ia para o Marcelo já ser animada, né? Porque estava de bem com a vida, mesmo morrendo. Ela estava de bem com a vida, feliz, né? E ela falou uma vez para o Marcelo, ficou amiga do Marcelo, e disse: Marcelo, estou muito preocupado com uma moça que chegou aí. E contou a história, né? Ela tinha sido Miss Verão Florianópolis, que tinha sido atropelada e tinha ficado tetraplégica. E ela dizia, e ela está com pensamentos suicidas, que é normal numa situação dessa, logo depois de um acidente assim é bem normal. E o Marcelo disse, me leva lá, eu quero falar com ela. Ninguém sabe o que o Marcelo falou com ela. Mas o depoimento da enfermeira é que depois de algum tempo, quando ela saiu do hospital, deve ter demorado um tempo, né? Ela saiu com um sorriso no rosto. O Marcelo disse, a formação que eu tenho, ele tinha muita formação. Quer dizer, se alguém pode dar um sentido para a vida dessa moça, sou eu. E pegou a responsabilidade para si, ninguém pediu para ele fazer nada. Mas é responsabilidade minha, porque eu recebi muito de Deus, eu tenho que dar para os outros. Veja o que dizia São José Maria. Interessante a gente perceber que na missa de São José Maria tem uma oração chamada coleta, que é a oração do santo, que a igreja aprova. Essa oração é sempre aprovada pela igreja que se reza nas missas do santo. O Opus Dei veio recordar a chamada universal à santidade. Isso acho que todo mundo mais ou menos sabe, que dizer para todo mundo que podem ser santo, que devem ser santo, que não precisa fazer nada extraordinário para ser santo. Basta cumprir a sua missão no dia a dia. Mas uma coisa interessante que diz essa oração é o seguinte: Senhor nosso Deus, que na igreja escolhesse São José Maria, sacerdote, para anunciar a vocação universal à santidade e ao apostolado. São José Maria foi chamado por Deus não só para recordar, vocês podem ser santos, mas para dizer para as pessoas, vocês devem fazer apostolado. Todo mundo está chamado a fazer apostolado. E veja o que ele dizia na homilia intitulada Amar a Igreja. Na igreja, há diversidade de ministérios, mas
Um só é o fim, a santificação dos homens. Nessa tarefa participam de algum modo todos os cristãos, pelo caráter recebido nos sacramentos do batismo e da confirmação. Então, todos os batizados e crismados estão chamados a isso. Todos temos de nos sentir responsáveis por essa missão da igreja, que é a missão de Cristo. Quem não tem zelo pela salvação das almas, quem não procura com todas as suas forças que o nome e a doutrina de Cristo sejam conhecidos e amados, não compreende a apostolicidade da igreja. Um cristão passivo não é capaz de entender o que Cristo quer de todos nós. Um cristão que se preocupa com as suas coisas, se desentende da salvação dos outros, não ama com o coração de Jesus. O apostolado não é missão exclusiva da hierarquia, do Papa, bispos, padres, nem dos sacerdotes, nem dos religiosos. A todos nos chama o Senhor a sermos instrumentos, com o exemplo, com a palavra dessa corrente de graça que salta até a vida eterna. Todos nós somos chamados. Claro que alguns vão ter um apostolado mais de pregação. A maioria dos leigos não, embora alguns leigos também são pregadores, né? E pode ter também uma vocação de pregação. Mas os padres têm uma grande parte da sua missão de pregação, né? Agora, a maioria dos leigos não. Mas tem um tipo de apostolado que eles podem fazer, o que São José Maria chamava apostolado de amizade e confidência. E na sua família, no seu ambiente de trabalho, com seus amigos, confidenciando, abrindo o coração, consegue aproximar as pessoas de Deus. E esse apostolado também fizeram os apóstolos. Aí vem a palavra apostolado, de apóstolos. Os apóstolos pregavam, sim, no Atos dos Apóstolos a gente vê Pedro pregando, São Pedro, né, São Paulo, todos eles pregaram. Mas tem um apostolado que era de amizade. Basta a gente pensar que André trouxe o seu irmão Pedro. Filipe trouxe o seu amigo Natanael. No Atos dos Apóstolos também Filipe explica para um etíope uma passagem que ele não estava entendendo, do servo sofredor. Né? Ele lia uma coisa, não entendia nada, e Filipe foi lá e São Pedro converte o centurião Cornélio. E também era um apostolado que Jesus fazia. Jesus não conversa com a mulher samaritana sozinha, na beira do poço. E tinha aqueles amigos, Marta, Maria e Lázaro. Então, Jesus fazia esse apostolado de amizade. E esse apostolado todos nós podemos fazer. De pregação, não todos. Mas de amizade e confidência, todos nós. São José Maria escreveu no livro Sulco, no ponto 954, comporta-te como se dependesse de ti, exclusivamente de ti, o ambiente do lugar em que trabalhas, o ambiente de laboriosidade, de alegria, de presença de Deus, de sentido sobrenatural. Não compreendo a tua apatia. Então, às vezes, esse ambiente, o apostolado do exemplo. Através do meu exemplo, eu posso aproximar as pessoas de Deus. Continuando com o texto de São José Maria. Se tropeças com um grupo de colegas um pouco difícil, e talvez tenha chegado a ser difícil pelo teu descaso, logo te desinteressa deles, tira o corpo, pensa que são um peso morto, um lastro que se opõe às suas aspirações apostólicas, que não vão te entender. Como queres que te escutem, se além de quereres bem, de servir o coração, com sacrifício, com a mortificação, não lhes fala? Quantas surpresas terás no dia em que decidas a conversar com um e com outro e outro? Além disso, se não mudas, poderão exclamar com razão apontando-te com o dedo: homem não hábil, não tenho quem me ajude. Nem ela, né? Nem você, nem eu. Né? Não tem ninguém que te ajude. Então, Nossa Senhora, que soube colocar todos os seus talentos para servir a Deus, para servir as pessoas ao seu redor. Muitas das santas mulheres eram amigas de Nossa Senhora, e vemos Nossa Senhora colocando seus talentos para servir a Santa Isabel, para servir na boda de Caná, cumprindo também a sua missão em cada momento da vida,
que ela interceda por nós, para que nós também saibamos utilizar os nossos talentos, sabendo da nossa responsabilidade diante de Deus, e para sonhar, como diz o título do recolhimento, com Deus na nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.